Adoradores ou artistas gospel? Eis uma grande interrogação. O que nós temos hoje, irmãos, são adoradores ou são artistas gospel? Muitas vezes nos deparamos com uma série de artistas gospel, pessoas que estão vivendo uma realidade semelhante à realidade daqueles que cantam para este mundo. Cheio de coisas, cheio de nome-toques. São pessoas que cobram valores exorbitantes para apresentarem-se em uma igreja. Isto quando aceitam apresentarem-se em igrejas. Já visto que o foco é ginásios, estádios, praças públicas. E o montante do cachê é assustador. São adoradores ou são artistas gospel? O Senhor diz em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, sede, pois, iguais, imitadores no aspecto de iguais a Deus. Amados, vivemos dias difíceis dentro das nossas igrejas. Vivemos dias nos quais as pessoas pensam que estamos passando por um grande avivamento. Muitos estão achando que a igreja está passando por um avivamento, mas eu quero dizer para você, amados, que não é possível, não podemos confundir avivamento com movimento. O movimento envolve toda a igreja, envolve todos da igreja, e muitos atribuem a isto um avivamento, mas na verdade, avivamento é o mover poderoso de Deus na vida dos homens com os frutos. E os frutos, com certeza, são vidas que se dobram diante do altar de Deus. Eis aí o que é um avivamento. É o mover poderoso do Espírito Santo de Deus. É algo que vem do alto, é algo que nos envolve, é algo que transforma nossas vidas, que nos faz andar, que nos faz caminhar em direção aos céus. No entanto, o movimento, com certeza, são feitos com os nossos braços. É a força do homem. Irmãos, os movimentos, eles produzem pessoas vazias. E o que nós temos visto nas igrejas, muitas vezes, é um inchaço. Igrejas grandes, milhares, aos milhares, conta-se aos milhares. No entanto, poucos, um percentual muito pequeno, verdadeiramente possui alguma coisa dentro de si. Não são pessoas vazias, não são pessoas dominadas pelo homem, mas são pessoas envolvidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa ausência do Espírito Santo de Deus na vida de muitos tem como consequência, irmãos, a introdução de costumes comuns ao mundo. São tendenciosos a copiar os modelos das práticas do mundo e trazê-las e adaptá-las dentro da igreja. Eu quero dizer para você que eu não consigo aceitar, meu irmão, versões cristãs, versões evangélicas, ou como é denominado em nossos dias, versões gospel, das mais diversas práticas que nós encontramos por aí. Inclusive na área musical, na área do louvor. É preciso estarmos atentos a essa realidade e não nos deixar envolver com esses costumes, mas sermos pessoas criteriosas, pessoas que tenham no coração o discernimento do Espírito de Deus para vivermos uma verdade, vivermos em santidade, uma vida segundo o coração de Deus. Irmãos, quando o homem faz segundo o seu entendimento, com certeza ele reflete os seus costumes, mas quando é o Espírito de Deus que age, quando vem do alto, com certeza reflete o coração de Deus. E o verdadeiro avivamento começa pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela mudança total de mente, pela mudança total de coração, pela mudança total de objetivos na vida do servo. E para que esse avivamento seja uma realidade nas nossas vidas, na vida da igreja atual, é preciso que haja oração, clamar, pedir ao Senhor para que Ele venha sobre nós, para que Ele derrame da sua graça, para que Ele derrame do seu entendimento e para que o seu Espírito seja dado sem medida sobre a igreja. Irmãos,
Nosso tema hoje é adoradores ou artista gospel. Será o que temos hoje? O que temos hoje no meio cristão? São verdadeiramente adoradores ou são artistas? O que são artistas? São aqueles que se deixam reger segundo o modelo deste mundo. Amados, nós temos visto na área musical cristã que muitos cantores estão copiando em todos os aspectos o mundo. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Espírito Santo de Deus parou de agir? Será que o Espírito Santo de Deus cansou de dar uma identidade nova, de dar uma visão nova, de dar uma nova vida às pessoas, a ponto que elas precisam deixar-se envolver pelas práticas dessa terra, copiar as práticas dessa terra? O que tem acontecido, amados? Será que o Espírito de Deus não age mais? E nós temos visto no meio do louvor, no meio da música evangélica, muitos que são verdadeiramente pop stars. São pessoas que se portam como grandes cantores, grandes estrelas da música gospel. Agem desta forma, se deixam mover desta forma, imitam os artistas seculares, são orgulhosos, soberbos, exigentes e até egoístas. Meu Senhor, quantos que estão hoje fazendo shows cristãos, shows gospel, que são verdadeiramente homens que produzem obras da carne no seu dia a dia, nas suas ações. Pessoas inatingíveis, pessoas egoístas, soberbas, orgulhosas. Olha, irmãos, eu sei que falar dessa área não é fácil, porque cria-se uma verdadeira celeuma. Porque muitos dos que me ouvem neste momento, com certeza, não aceitam que aqueles que cantam, que fazem sucesso, são meramente homens e que precisam ser vistos como homens apenas. Que não é possível dar-se um valor extremo a eles, porque o Senhor os vê como filhos, apenas como filhos. Não são especiais diante do trono de Deus. E nós, irmãos, também precisamos refletir a imagem do nosso Senhor. E eu não consigo entender e eu não consigo aceitar que, primeiro, os cantores, aqueles que se portam como verdadeiras estrelas da música gospel, vendem aos milhares CDs caro demais. São cheios de exigências até patéticas. Muitos desses exigem coisas que, meu Deus, tem misericórdia, no camarim. E dentro do camarim precisa de uma série de objetos. Outros estão aí tão assim envaidecidos que têm coragem de dar autógrafos. Meu Deus, misericórdia. A vaidade chegou a um ponto tão grande que não consegue mais ver que a honra e a glória é do Senhor e tascam autógrafos em CDs, em camisas. Chega ao ponto de autografar camisas. A pessoa está ali, dá um autógrafo aqui no meu peito. A pessoa vai lá com a canetona e diz: que é isso, meu irmão? Que é isso? Muitos desses se dão ao luxo de possuir fã-clubes do cantor fulano de tal. Meu Deus, a que ponto chegou? A que ponto chegou? Porque roubam a glória de Deus, porque roubam aquilo que Deus deu gratuitamente, porque não fazem segundo Cristo Jesus, não observam os preceitos dos apóstolos, se não quiserem observar o preceito de Cristo Jesus, não se deixam mostrar-se à semelhança dos apóstolos. Pessoas simples, pessoas do povo, pessoas que não precisavam de seguranças, de guardas-costas. E essas coisas todas que nós vemos hoje, irmãos, nós vemos também a decadência da qualidade do povo que se chama por Deus. Nós vemos a decadência da igreja em nossos dias, porque são pessoas vazias que precisam que alguma coisa encham as vossas vidas. E essas pessoas correm atrás de tudo que refere-se a determinados cantores, atrás de autógrafos e participação de fã-clube, viajam quilômetros e quilômetros para participarem do chamado show gospel, e tem ali os souvenirs. Eu tenho uma camisa do cantor tal, eu tenho um pedaço da unha direita, do dedão direito do pé do cantor tal, eu tenho uma mecha de cabelo da cantora tal. Meu Deus, olha que ponto!
As pessoas estão dando um extremo valor ao homem, ao próprio homem, roubando de Deus a glória, destituindo o Senhor do lugar maior em nossas vidas, em suas vidas. Irmãos, eu lamento falar isso para você, mas se tu és fã de fanático, de determinado artista gospel, muda o teu proceder, muda a tua vida, busca vivenciar Cristo Jesus, essa mesma intensidade, esse mesmo amor que você demonstra para com o homem, faça-o em favor de Deus, porque Ele é que dá o Espírito Santo que enche, que completa a vida do homem. Tudo nesta vida passa, meu irmão, tudo nesta vida passa. Não deixe os teus dias passar na ilusão. Não fique na ilusão, vivendo uma ilusão de vida cristã, mas procure ser uma pessoa renovada, cheia do Espírito Santo de Deus, movida pela presença do Espírito de Deus. E quando assim agimos, com certeza seremos homens e mulheres certamente cheios da graça e instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos visto, irmãos, que muitos desses cantores buscam plataformas e visibilidade. Eles querem, acima de tudo, serem reconhecidos e se consideram estrelas, querem brilhar. E se nós encaixarmos nesse modelo, devemos saber que a Bíblia nos declara, em Isaías 41, 24, eis que sois menos do que nada. Eis que sois menos do que nada. Ouça o que a palavra de Deus diz a respeito do homem, do que o Senhor diz a respeito do homem. Eis que sois menos do que nada. Irmãos, ao Senhor pertence o louvor e todo o reconhecimento. Apocalipse 7, versículo 12 diz: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E você que é cantor, não roube isto do Senhor. E você que é uma pessoa que corre atrás de cantores, não roube isto do Senhor. Não peque contra Deus com essas ações. Irmãos, nós sabemos que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 13 nos afirma isso. Deixa-me ler para você. João 4, 23. Nos diz a palavra santa de Deus: mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você é um destes, meu irmão? Você se enquadra nos verdadeiros adoradores de Deus? Você se enquadra nessa visão do Senhor para a tua vida? Ou será que teu cantor preferido, aquele ao qual você é fã, você é fanático por ele, morre por ele, grita por ele, assovia por ele? Ou será que este também se enquadra nesta verdade? Será que este tem procurado colocar o seu coração nas mãos do Senhor? Reconhecer que nós precisamos, em primeiro lugar, verdadeiramente adorar o Senhor. Irmãos, nós não podemos nos assemelhar de forma alguma a este mundo. Não podemos nos assemelhar de forma alguma a esta terra, porque o Senhor nos chamou para sermos diferentes, e é impossível sermos diferentes copiando as práticas do mundo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, nos fala a palavra: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Esse texto aqui, meu irmão, fala a respeito do sacerdócio, daqueles que foram chamados por Deus para fazer a obra. E o Senhor nos diz que essas pessoas foram chamadas para estarem diante dele, para o servirdes, para serem seus ministros, para queimar o incenso, para adorar. Unicamente isso, não chamou para a glória pessoal, mas os chamou para que eles fossem instrumento vivo, poderoso nas mãos do Eterno. Amados, eis aí a palavra de Deus, eis aí a verdade do Senhor. Aquele músico que, além de executar a sua arte, é consagrado a Deus, é separado para Ele, e com certeza sabe a respeito da necessidade que há na unção do Espírito Santo em sua vida, assim como em sua música. Este sim enquadra-se nesta palavra de Deus.
Este é um músico aprovado por Deus e pelos homens, pois os seus frutos o acompanham. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Eis aí, irmãos, o ensinamento de Deus para aqueles que querem fazer alguma coisa na obra do Senhor. O ensinamento de Deus para aqueles que querem dobrarem-se diante do Pai. E nós vemos, irmãos, que dentre aqueles que louvaram, aqueles que cantaram, aqueles que fizeram a obra de louvor, nós vemos o exemplo de Davi, que foi um homem, um obreiro, que foi alguém aprovado por Deus. Eis aí um homem que devemos imitar, que devemos observar a sua obra e nos alegrarmos com aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, Jesus é o modelo de adorador. Jesus é o maior modelo de adorador que nós temos como referência. Mateus 4, 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, nesse texto nós vemos que Jesus não buscava reconhecimento, Jesus não buscava a glória, não buscava a honra, não buscava seus interesses pessoais, benefícios pessoais. O que Cristo Jesus tinha como maior objetivo na sua vida era exatamente fazer a obra do Senhor, adorar a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos a abnegação do Senhor Jesus, o quanto Ele fez pela obra do Pai, como Ele se envolveu com a obra do Pai. E aqui nesse texto nós vemos que Satanás oferece sucessos, oferece as coisas desse mundo, e Jesus rejeitou. Jesus disse não, porque o que importa é adorar a Deus e só a Ele dar cultos. Eis a resposta de Cristo Jesus. Meu amado, nós não podemos de forma alguma nos deixar vencer pelas tentações dessa terra. Cristo Jesus com certeza poderia cair, Ele poderia aceitar essa oferta satânica, com certeza, caso contrário o diabo não teria perdido seu tempo com Jesus. Mas no entanto Ele preferiu adorar o Pai acima de todas as coisas, devotar a Ele toda a honra, toda a glória, porque Jesus não tinha como objetivo os interesses pessoais, mas sim satisfazer o Todo-Poderoso. Filipenses 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Outro aspecto que nós vemos em Jesus como modelo de adorador é que Ele era obediente à voz do Pai. A obediência na vida do homem é imprescindível. E nós, irmãos, como pessoas que obedecemos ao Senhor, precisamos nos enquadrar na visão de Deus como um conjunto de ações. E dentro desse conjunto de ações, com certeza não existe a vaidade, não existe a soberba, o egoísmo, a busca pela fama, pelos interesses pessoais. E nós vemos que Cristo Jesus, Ele se humilhou, Ele tornou-se como o próximo, semelhante ao homem, semelhante ao próximo, simples. No entanto, Ele foi obediente até a morte, obediente aos preceitos de Deus. E ainda, irmãos, nós vemos um exemplo de Jesus como modelo de adorador em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Vejamos o que diz a palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos aqui uma qualidade na vida de Cristo Jesus. Jesus era um homem que tinha compaixão pelas pessoas. E por isso tinha prazer em falar do amor de Deus, em manifestar o amor de Deus e resgatá-las para o reino do Senhor. Meu amado, não foi por falta de alimento que Jesus deixou de falar do amor de Deus. Não foi por falta de espaço que Ele deixou de falar.
Não foi por falta de cachê que Jesus Cristo deixou de fazer a obra, mas Ele fez a obra em todas as instâncias, porque no seu coração havia compaixão pelas vidas, havia amor por Deus, e esse amor era tão intenso que Ele também refletia nas suas ações diárias em relação à vida humana. E Ele andava pelos cantos, andava pelas cidades, pelas vilas, pelos campos, praias, e ali Ele manifestava a glória de Deus. Irmãos, eis aí um grande modelo de adorador, Cristo Jesus. E é preciso que nós, como homens que queremos fazer alguma coisa no reino de Deus, que queremos ser úteis no reino do Senhor, estejamos observando aquilo que Deus, aquilo que Cristo fez, e estejamos praticando isso em nosso dia a dia. Eu quero falar para você, meu irmão, você que é fã, você que falta morrer por alguém e está fazendo sucesso no meio gospel, cuidado para você não morrer espiritualmente. Isto é, se já não morreu, busque do Senhor a ressurreição da tua vida. Elimine essa devoção extrema ao homem e adore ao Senhor em primeiro lugar na tua existência. Que nós possamos ver nesses homens, nessas mulheres que cantam, apenas pessoas chamadas por Deus para fazer uma obra na área da música. Não são especiais, não são privilegiados, não são pessoas superiores, são apenas servos de Deus. Como diz o Senhor, o corpo tem muitas partes, muitos membros, eles são apenas uns dos membros do corpo de Deus, porque o corpo não é apenas olho, não é apenas boca, mas uma diversidade de membros. E com certeza estes que cantam são um destes membros que fazem a obra na área do louvor, na área da música. Eis aí, somente isso, irmãos, somente isso. Se há unção, ela vem de Deus. Se há alguma coisa, algum louvor que seja unicamente para a honra e para a glória de Deus, se há alguma adoração que seja para a honra e para a glória de Deus, e se há louvor que seja para a honra e para a glória de Deus unicamente, e você não pode deixar-se dominar pela carne, sendo um homem, uma mulher, um jovem carnal, um homem que ama demasiadamente o próprio homem e perde de vista a glória de Deus na sua vida. Ame o Senhor em primeiro lugar e permita que esses cantores, essas pessoas existam na tua vida apenas para que com eles tu possas adorar a Deus. Jamais adorá-los, jamais honrá-los, mas adorar a Deus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe muito, que essa palavra desperte você para essa realidade. E precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, a nossa vida no Senhor, e jamais cultuarmos o homem.